Boa tarde, meus amigos, como vai? Graça e paz. Estamos aqui na instalação da Rádio Cidade Refúgio. Estamos ao vivo e direto também para o YouTube, nas redes sociais. É com grande alegria te mando um abraço aos meus amigos, os que estão responsáveis aqui por toda essa parte técnica, que tem feito esse ministério um passinho mais na presença de Deus. Ao Gabriel, ao Axel, eu agradeço imensamente pelas suas vidas. Também eu mando um abraço, um carinho especial aos meus pastores lá da minha cidade, São João da Boa Vista, pastor Nelson, pastora Rosa, obrigado pela oportunidade. Estivemos de férias, por 3 meses e sempre é bom estar com a família. Mas agora retornamos e seguimos com esse ministério. Temos um ministério aqui em Buenos Aires, o Ministério de Brasileiros, onde tentamos levar o evangelismo, a palavra de Deus, tentamos aconselhar e tentamos aproximar e nos reunir entre brasileiros. Nós viemos até aqui, saímos do nosso país, viemos para tentar a vida, para estudar, viemos atrás de um sonho. E eu tenho certeza que esse ministério é um plantio de Deus para a vida de você, para você estudante aqui em Buenos Aires, brasileiro, que está me ouvindo, seja bem-vindo. E demos início ao ministério de 2022 do Coração do Brasil. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e da sua forma, da sua maneira, você começasse a declarar algumas palavras a Deus. Porque vivemos dias de dificuldades, dias de guerra, dias de caos. Mas a palavra de Deus diz que tudo está nas tuas mãos. Não cai um fio sequer da cabeça de ninguém, se Deus não permitir. Então feche teus olhos. Deus, como te agradecemos. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos em tua presença. Deus, eu oro e peço que este ano, esse ministério, Coração do Brasil, que possa crescer, que possa alcançar pessoas, lares, famílias, estudantes, brasileiros que vivem aqui, porque o nosso intuito é reunir, Deus, é fazer com que possamos ser aproximados e levados diante de Ti. Senhor, manifesta da Tua glória, que não seja o que eu preparei para falar, que não seja aquilo pelo qual, tira a vaidade, Senhor, tira todo o erro, e que possamos estar presentes na Tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, também por essa cidade, Senhor, por esse país, Senhor. Abençoa, Senhor, essa Argentina, abençoa esse país, que seja um país de muita bênção, de muita alegria. Derrama da Tua unção, venha falar a cada coração, Senhor. Desde já te agradecemos. Amém. Amém? Eu queria conversar um pouco com vocês hoje a respeito de uma oração na Bíblia, de um acontecimento na Bíblia, que é narrado por Paulo no livro de Atos. Atos capítulo 27, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, olha, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Amém? Vou ler mais uma vez. Apóstolo Paulo diz aos marinheiros, numa embarcação, numa viagem que eles iam fazer. Ele diz, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só a carga do navio, mas também da nossa vida. Amém? Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Derrama da tua unção sobre nós. Que possamos ser levados diante de ti. Manifesta do teu glória, do teu poder. Amém. Vou te contar essa história. Paulo e outros prisioneiros saíram da onde estavam e foram transladados até a Itália, sob o responsável Júlio da corte imperial. A palavra de Deus diz que Paulo e outros prisioneiros foram levados. E durante essa viagem, que saíram e foram para a Itália, na cidade de Alexandria, eles fizeram uma primeira parada na cidade de Mira, na Turquia. E nessa parada que eles foram fazer, eles
eles encontraram um outro barco, um outro navio, em o qual fizeram a transferência, fizeram o translado dessas pessoas dos barcos. A palavra de Deus diz que havia como 276 pessoas, entre tripulantes, marinheiros, inclusive Paulo e outros prisioneiros. E ao fazer esse translado por um barco de menor tamanho, o barco tinha em torno de 30 metros de comprimento e mais de 1.000 toneladas de peso. Então, não era um barco propício, para essa viagem tão longa. Mas mesmo assim, eles foram transladados, transferiram a sua bagagem de um barco para o outro. E então nesse barco, na cidade de Mira, na Turquia, eles saíram em prol desse destino que seria a cidade de Alexandria, na Itália. E quantos de nós nos preparamos para uma viagem? Nos preparamos para sair da origem, sentido a um destino. Algo que talvez Deus enviou nós, talvez algo que devido a um sonho nosso. E não sabemos o que enfrentaríamos, não sabemos como seria ou como será essa viagem. Da mesma forma foi com eles se prepararam, transferiram a bagagem para um novo barco e então saíram para um objetivo que era chegar nessa cidade. A Bíblia relata aqui nos versículos a seguir que eles estavam navegando contra o vento, um vento muito forte. E com isso, essa embarcação foi navegando lentamente. Porque quando nós saímos de casa para enfrentar um sonho, no nosso caso, os brasileiros que saímos da nossa cidade, do nosso país, do aconchego do nosso lar, e viemos em outro lugar, viemos em outro país, em outra cidade, nós preparamos, nós fazemos a bagagem, despedimos do povo, da família, e viemos para cá. E não sabemos o que encontraríamos, não sabemos o que vamos encontrar. E da mesma forma foi Paulo e os tripulantes desse navio. A Bíblia fala que havia um vento contrário, muito forte, e fez com que o navio andasse e navegasse lentamente. Então eles tiveram uma ideia de parar em um porto que se chama Bons Portos. De bom, esse porto não tem nada, mas estando aí parado, eles resolveram esperar um pouco o vento passar, porque existem ventos que chegam na nossa vida para avisar que coisas piores estão acontecendo. Existem sintomas na nossa vida, existem pessoas que nos aproximam na vida para avisar que mais adiante vai haver tempestade, vai haver coisas piores. Então, mediante a esse vento, eles conhecendo já o mar, o alto mar, eles pararam nesse porto. Eles pararam para fazer o primeiro intervalo deles, sabe? E Paulo com isso, Paulo avisa a tripulação: olha, seria melhor, para evitar danos, evitar prejuízo, seria melhor que nós esperarmos a tempestade passar. E quantas vezes as pessoas que nos rodeiam nos avisam, quantas vezes as pessoas que são enviadas por Deus usa todo tipo de pessoa para nos avisar que é bom esperar, sabe? O feito esperar com paciência no Senhor é uma virtude. É uma virtude. Talvez se eles tivessem esperado, eles não tivessem passado por um constrangimento e por uma viagem tão desastrosa assim. Talvez se nós encontrarmos com Paulo no céu, perguntar: Paulo, qual foi a viagem, qual foi o acontecimento que você mais teve medo? Eu creio que sem sombra de dúvida, Paulo vai dizer: foi aquela viagem sentido da Itália. Porque o que ia acontecer daqui para diante mudaria a vida de todos, na tripulação, de todos os presos, inclusive do apóstolo Paulo que ali estava, sabe? Então,
Com isso, Paulo avisa o marinheiro, avisa o chefe da viagem, avisa o piloto, ele avisa, olha, é melhor que nós esperamos antes de sair, porque a tempestade lá fora, sabe, existe um tempo para todas as coisas. Eu tive em outras igrejas por esses dias, e Deus tem feito maravilhas, Deus tem trazido um avivamento muito grande para esse país, porque hoje estamos vivendo um momento de caos lá fora, momento de guerra, momento de conflito, estamos vivendo uma pandemia, e Deus nesse momento nos diz, é momento da gente estar concentrado, é momento da gente se alimentar com a palavra de Deus, é momento da gente nos avivar, é momento que precisamos de Deus. Porém as pessoas estão mais preocupadas com as coisas materiais, com carro, com casa, com emprego. Falta pessoas de coração boas, falta pessoas que necessitam mais de Deus. Então o apóstolo Paulo diz a eles, vamos esperar. Porém eles não obedecem. Paulo era apenas um judeu, Paulo não era um marinheiro. Talvez fosse Pedro conhecia sim, Pedro era um pescador, mas não, eles não acreditavam, porque às vezes é difícil vir alguém de fora, por mais que seja usada por Deus. Quantas vezes nós se metemos em confusão, em conflito, em tempestade, em caos, porque não ouvimos, não demos ouvido às pessoas e à tempestade que está lá fora. Por isso eu te digo para você, meu amigo, meu irmão, que está me ouvindo, sendo pela rádio ou pelo canal do YouTube, é momento, estamos vivendo um caos lá fora, estamos vivendo um momento de guerra, de conflito. Então é o momento de nós aproximarmos de Deus, é o momento de nós trazermos o avivamento do Espírito Santo, porque não sabemos como vai ser, não sabemos como vai ser o dia de amanhã, não sabemos como vai evoluir as coisas, mas nós precisamos de Deus, porque independente se há guerra lá fora, independente se há tempestade, se é caos, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Ele jamais te abandona, Ele jamais te deixa de lado. Amigos te deixarão, os pais podem te deixar, mas a palavra de Deus diz, eu ainda não te deixarei, eu ainda estarei com você, segurando nas tuas mãos. Então eles nesse momento não quiseram seguir o conselho de Paulo, e saíram dessa cidade, desse porto, desses bons portos, e foram sentido Alexandria. E aí que começou o terror deles, aí que começou o pesadelo desse barco, dessa tribulação. Eu quero ler o versículo 15, para ficar algo bem original mesmo. O versículo 15 diz assim, olha só: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Tempestade, vento, pavor, medo. A palavra aqui diz que o navio foi arrastado com violência. E quantas vezes eu e você somos arrastados com muita violência a um problema, a um caos, e quando vê, você já está no meio dele, quando vê, você já está no meio de uma confusão, e as suas forças vão se liquidando, vão se terminando, porque algumas tempestades têm sintomas, algumas tempestades chegam na nossa vida e existem ventos contrários, mas algumas não. Nós passamos por caos, por problemas, ou é uma ligação, ou é uma dispensa no trabalho, ou uma porta fechada, passamos por limitações na vida, que nos causa dano, e daqui, como eles relataram, são arrestados, são ventos, são tempestades que chegaram com uma certa violência, sem ao mesmo eles esperarem. Sabe, não é só o erro deles ter saído do porto, de um porto seguro, que era o momento deles esperar. Não só esse erro, eles erraram porque eles não tinham a ferramenta ideal. Esse barco era um barco que levava cereais, não era um barco que resistiria a tanto vento, tanta tempestade. E nós somos assim, quando chega a tempestade,
Quando chega o caos, o problema, se nós não temos ferramentas, se nós não temos o avivamento completo, o avivamento perfeito e verdadeiro do Espírito Santo, vai ser uma notícia ruim, vai jogar nós em cima de uma cama. Vai ser uma porta fechada que vai levar você à ansiedade, à depressão, que vai levar você a pensamento suicida. Então eu te convido nessa tarde, meu irmão, eu te convido nessa tarde, meu amigo, você que está me ouvindo, para você começar a levar o pensamento ao Senhor, porque não é carro, não é barco, não é estrutura física, não é isso que te mantém vivo, não é isso que te mantém de pé, mas é a palavra de Deus, é a palavra do Espírito Santo, é isso que faz, que te transforma, que te levanta, que faz você seguir adiante, porque quando a tempestade chegar, de uma forma violenta, você vai ter aonde retrair suas forças, você vai ter aonde buscar suas ferramentas em Deus, amém? Então, eles continuam dizendo aqui no versículo que eles cessaram, olha só, cessaram a manobra. Para os nossos dias atuais, a questão de cessar a manobra em um navio, para os nossos dias atuais, é você deixar de fazer pelo qual foi chamado, você parar de sonhar, você parar de lutar. Eles cessaram a manobra, e tem muita pessoa deixando de sonhar, tem muita gente vivendo simplesmente para pagar dívidas. Quando eu estava preparando isso, eu senti no meu coração que Deus falou que existem pessoas que estão me ouvindo, que tiveram que vender carros para vir para cá, tiveram que vender bens para estar aqui, para pagar a dívida, sabe? Então, o pior não é só a tempestade vir com violência, o pior também é você cessar a manobra, o pior também é você deixar de sonhar, deixar de fazer pelo qual você foi escolhido, foi chamado por Deus, deixar de realizar os seus objetivos, porque a guerra, o caos, a tempestade, ela tem esse poder de quitar esperanças, quitar o objetivo pelo qual você foi chamado por Deus. Mas eu te convido nessa tarde para você voltar a sonhar. É um momento de avivamento. Vivemos hoje um momento de avivamento. Deus tem feito algo grande, Deus tem feito algo, Deus tem trazido um avivamento enorme para esse país, para as igrejas aqui. Então é um momento de nós levarmos o pensamento a Deus e se preocupar mais com as coisas que vêm do alto. Não é o barco que mantém eles vivos, amém? E a parte C desse versículo diz que eles foram deixados levar, ou seja, primeiro veio a tempestade com uma violência, eles não tinham estrutura para aguentar. Depois eles cessaram as manobras, ou seja, eles pararam de sonhar, pararam de fazer, de remar, e se deixaram levar. Existem muitos, talvez que estão deixando-se levar. Talvez você para de lutar contra o pecado, você para de lutar num casamento, você para de lutar contra o vício. Talvez você deixa a vida te levar de uma maneira porque você já não vê mais perspectiva, não vê mais que existe um Deus. O pior que o ser humano pode fazer é deixar levar. Nós temos que lutar contra a carne, contra o amor da carne. Nós temos que lutar contra os desejos. Nós temos que lutar contra o medo todos os dias. Então, sabe, Deus tem uma palavra hoje para você que se sente fraco, para você talvez que esteja igual eles aqui no meio da tempestade, e você talvez não tem mais visibilidade, porque a chuva, o vento forte, você já não sente mais, não existe terra palpável, mas existe uma pessoa aqui, que já está presente, e esse sim está para transformar, esse sim está para te cuidar, para te fazer acreditar que existe sim. Aguenta firme porque vai passar, aguenta firme porque a tempestade vai passar, é só um período.
Paulo não viveu toda a sua vida, todo o seu testemunho na tempestade. Paulo viveu só um pedacinho, um capítulo da sua história. E eu te digo, eu profetizo na sua vida, você e sua família também não vai viver a vida inteira na tempestade. Essa porta fechada que está difícil para abrir, essa notícia de luto, esse relacionamento difícil, essa crise no casamento, vai passar. Essa tempestade vai passar, amém? Comece a crer que Deus tem algo grande. Mas chegou um momento que a chuva não passava. Havia um momento que havia muito vento. Então tiveram uma ideia. Tiveram uma ideia de começar a lançar fora do barco alguns objetos, alguns utensílios, comidas. Porque a intenção deles, como era um barco muito pesado, a intenção deles era reduzir o peso do barco, para tentar resistir um pouco mais à tempestade. Sabe, eu te digo que durante a tempestade, durante o teu caos, você em alguns momentos precisará tirar coisas do seu barco, tirar coisas da sua vida. Alguns momentos na sua vida, você precisará virar as costas para algumas pessoas, porque como um exército é formado por pelotões, que existe o pelotão de frente, um pelotão que é do atirador, aquele da música, aquele que tem uma estratégia diferenciada. Você também precisará de amigos de luta, amigos que estejam com você na tempestade, porque amigos de festa, amigos que estão em momentos bons, deverão ser tirados do barco. Sabe, Deus falou no meu coração que às vezes nós temos o costume de levar pessoas, levar coisas durante a viagem, mas você até pode levar quando está tudo bem, quando existe uma bonança. Mas chega um momento na tempestade que você precisa retirar alguns maus costumes, alguns vícios. Você precisa retirar algumas pessoas que te fazem mal, algumas pessoas tóxicas que te consomem na vida. Assim é. Existem pessoas que precisam perder para ganhar depois. Sabe, isso é um processo da vida. Você não é o único que perdeu. Você não é o único que durante a tempestade, durante a guerra, teve que renunciar a algumas coisas. É normal. Nós que vivemos aqui, nós brasileiros que viemos estudar, nós passamos por isso. Muitas vezes nós temos que tirar do nosso barco, da nossa rotina, da nossa vida dia a dia. Temos que tirar os costumes que tínhamos no Brasil, a cultura, a comida, os amigos. Isso dói, mas é preciso. Toda tempestade tem um crescimento. Quando você vai subindo com o avião, quando você sai do aeroporto e vai subindo, existe as nuvens, existe o mau tempo, mas quando você cruza as nuvens, mais lá, mais achar, mais para lá, vai sim, tem o tempo limpo, tem um céu azul te esperando. Então toda tempestade é prevista de bom tempo, é prevista de boa notícia. Então comece a acreditar, você que esteja vivendo uma tempestade, você que está vivendo um caos, comece a acreditar que isso vai passar, isso vai passar. É necessário você tirar sim algumas coisas, você tirar algumas coisas do teu barco, da sua vida, para você seguir em frente. Sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza aqui, ele tinha uma certeza que ele não morreria nessa viagem, porque Deus prometeu que ele pregaria lá na Itália. Se Deus te prometeu, você vai chegar. Deus nos trouxe aqui para formar, para realizar o sonho. Você vai conseguir. Não é uma tempestade, não é uma porta fechada de um trabalho, não é um relacionamento mal sucedido, não é isso que vai derrubar você, não é isso que vai fazer você desistir, não é um crescimento desordenado de células que chamam como câncer, que vai fazer você parar de lutar. Mas eu intimo você nessa tarde a acreditar que só existe um Deus que é capaz de manter os teus sonhos, de manter o seu barco levantado. Só existe um Deus que pode manter o seu barco na superfície. É Jesus, é Ele.
o autor e consumador da vida. Amém? Que você possa acreditar nessa noite, nessa tarde, que existe um Deus santo. Olha, e no versículo 20, diz assim, no versículo 20 diz, olha, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Um pouco mais adiante, a palavra de Deus vai dizer que foram 14 dias. Foram 14 dias sem sol, 14 dias sem luz, sem estrelas. Foram 14 dias que eles passaram fome, frio, medo. Eles não tinham visibilidade, não se via nada na frente. 14 dias nessas condições em alto mar, te quita, te dissipa toda a vontade, toda a esperança de viver. 14 meses num casamento, 14 meses num casamento de infidelidade, de falta de comunicação, de desrespeito, quita todo o sonho de ser algo sólido, verdadeiro e eterno. 14 anos num país mal governado, quita todo o respeito, quita toda a economia desse país. Talvez você em casa, você que está me ouvindo, está passando por esses 14, está passando por essa tempestade. Talvez seja 14 dias, meses ou ano, não importa, mas a tua tempestade para você parece eterna. Mas sabe, Deus tem falado no meu coração que vai passar. Esses 14 dias chegará ao fim. E você não morrerá. Esse não vai ser o motivo da sua morte. Não vai ser o motivo do seu fim. Comece a acreditar que Deus tem algo especial para você. Ele quer te ensinar algumas coisas por trás dessa tempestade, por trás dessa guerra, por trás dessa luta. Ele quer te ensinar. Será que a gente não vê? O mundo lá fora está em guerra, está em pandemia, estamos em crise econômica. Mas dentro da igreja existe festa, dentro da igreja existe avivamento, porque a palavra de Deus, não é necessário ter carros, ter bens, ter dinheiro. Nós ensinamos aqui que Deus é um Deus de graça, é um Deus milagroso, e para Ele não importa a situação que você está, vem para Ele, volta para Cristo, Ele tem algo grande, Ele tem algo especial para você, Ele tem algo grandioso na sua vida, na sua família. Ele quer transformar os seus, amém? Ele quer transformar. E a seguir toda pós-crise, toda pós-tempestade, a seguir vem a resposta, vem a voz de Deus. Olha só no versículo 21, mediante toda crise, toda guerra, toda tempestade, frio, fome que eles tinham, no versículo 21, Paulo ele relata assim aos marinheiros: olha, eu tive visita de um anjo. Olha a voz de Deus. Eu vou te dizer que em meio ao caos, em meio à tempestade, você vai ter visita de um anjo, porque a palavra de Deus que ao nosso redor existe anjo nos protegendo. A Bíblia diz que os anjos estão a nosso favor, trabalham a nosso favor. Então, você em meio a caos, você não está sozinho na tempestade, você não está sozinho nesse problema. Você, por mais que nós sentimos só, por estar longe de casa, longe dos pais, por mais, você não está só. Deus enviou um anjo para cuidar, para zelar de você. Deus enviou um anjo, é a palavra de Deus. Então Paulo chega a eles e diz: olha, Deus enviou um anjo para mim. Mas eu queria avisar uma coisa para vocês: se vocês tivessem me ouvido, isso não tinha passado. É a exortação. Aí que vem o espírito de toda mãe, né? De toda mãe, que quando o filho faz coisa errada, ela vem e exorta o filho. Tá vendo? Eu te avisei para
você não fazer? Esse vem o espírito de toda mãe. Mas Paulo, ele vem e exorta. Ele exorta e fala: se vocês tivessem me ouvido, isso não tinha acontecido. Mas a seguir Paulo traz as boas novas. Paulo traz a voz de Deus e diz: olha, mas tenha bom ânimo. Fica tranquilo que nenhuma vida vai ser perdida. A voz de Deus diz para você também aí de casa: tenha bom ânimo porque nenhuma vida vai ser perdida. Você pode passar pelo caos, você pode passar pela tempestade, você pode passar por um momento difícil, você pode passar por um síndrome, por um pânico, por uma depressão, você pode passar por qualquer coisa, mas fica tranquilo, isso não vai tirar a sua vida. Fica tranquilo, isso não vai quitar os seus sonhos. Fica tranquilo, isso não vai quitar nada. Sabe, a palavra de Deus diz que a nossa vida está escrita no livro. Deus escreveu a nossa, minha e a sua vida no livro. Então ninguém tem o poder de alterar os dias da sua vida na terra. Ninguém tem o poder. Você sim tem o poder de alterar a qualidade que você quer passar. Se você quer passar uma vida de qualidade com Deus, uma vida de avivamento, uma vida de paz em meio à tempestade, você pode. Deus está aí, está te oferecendo a boa dádiva. Está presente em todos os momentos, em todos os locais. Somente você clamar por Ele. Mas também você pode passar uma vida, você pode passar sobre a tempestade conturbado, preocupado. Qual será que você prefere? Deus é bondoso, Ele está aqui para nos abençoar. Então o apóstolo diz aqui: olha, eu recebi uma visita de um anjo, e o anjo disse assim, olha, tenha bom ânimo, não vamos perder nada, não vai haver vida perdida, Você pode glorificar, pode agradecer a Deus, porque essa tempestade, esse momento na tua saúde, não vai afetar a sua vida já está escrita por Deus, amém? A sua vida já está escrita por Deus. Porém a parte C desse versículo 21, depois se você quiser ler, a parte C desse versículo diz assim, o apóstolo Paulo diz: mas tem um porém, mas tem um pequeno problema. A embarcação você perderá, a embarcação nós perderemos. Eu parei para perguntar o porquê que, já que Deus fez um milagre, Deus enviou um anjo, Deus é caprichoso, enviou um anjo até Paulo, para falar a Paulo, para libertar eles, Deus fez um milagre, nenhuma vida das 276 almas que estavam ali foram tocadas, mas por que Deus permite que nós perdemos? Muitas vezes na tempestade, perdemos as coisas que nos importam. Sabe, há uns anos atrás eu trabalhei numa companhia de ambulâncias, de resgate, e eu me lembro quando nós íamos atender uma ocorrência, e chegamos aí, levamos a vítima para o hospital, a pessoa para o hospital. Ao chegar no hospital, a sua família chegava, os seus irmãos, seus conhecidos chegavam e perguntavam: como está a pessoa? E depois que nós damos a notícia que estava tudo bem, geralmente a pessoa perguntava: e o carro, e o veículo? Aí sim, olha, o veículo não teve jeito, deu perca total, o veículo se perdeu. No momento, numa espécie de defesa, de equilíbrio, em uma balança, o ser humano ele costuma dizer: olha, não importa, as coisas materiais nós compramos depois, as coisas materiais recuperamos depois, o que é importante é a vida. É assim ou não é? Porém, com o passar do tempo, com a adrenalina baixada, com a poeira baixada, o passar dos dias, a pessoa vai dando falta aos bens materiais também. Então, eu entendo que
existe sim uma permissão de Deus para você, quando passa pela tempestade, pelo caos, pelo qual Deus permite que você perde algo. Talvez nós estamos aqui vivendo em outro país e perdemos sim algo, não só físico, não só financeira, mas algo emocional. Quantas vezes perdemos algo que era tão importante para nós? Mas Deus tem me falado que as perdas é simplesmente para nos gerar dependência. Deus quer nos gerar dependência. Deus quer dizer aqui a eles: olha, o mais importante é a vida de vocês, sabe? E vocês precisam entender que não é o barco o importante, não é o que vai salvar vocês, o que traz paz no meio da tempestade, não é o barco, não é o carro, não é a casa própria, sou eu. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar no autor da vida, nós precisamos. Não é algo financeiro, não é algo físico, não é algo palpável que temos que acreditar, que nos traz paz nos dias de angústia. Tem muita gente, tem muitos milionários que estão se suicidando, que estão numa cama por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico, porque acham que o dinheiro, a riqueza é o suficiente. Mas aqui Deus prova, aqui Deus mostra que, olha só, Deus mostra que Ele quer nos gerar dependência. Dependência não é de um barco, dependência não é de uma casa, não é de uma porta aberta, não é de um relacionamento. Deus permite perdas, porque Ele quer gerar dependência em você, porque Ele pode dar, Ele pode abrir a porta, mas Ele pode retirar também. Ele é o autor e o consumador da vida. Que você creia que nessa tarde, ainda, por mais que você esteja passando por dificuldades, vai chegar o momento correto, vai chegar o momento em que as portas se abrirão, vai chegar o momento que a tempestade, e ao você atravessar a tempestade, você verá céu azul, você verá o dia, haverá luz, haverá sol, haverá brilho, pós-chuva, pós-tempestade. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos um minutinho aonde você estiver, que você imaginasse, talvez, sim, a tempestade, e você imaginasse, lembrasse quantas vezes o Pai das luzes nos salvou. Eu quero que você tenha em mente que Ele é Deus para curar ainda. Eu ouvi um relato de uma mãe, de um garotinho de 2 anos, não lembro aonde ocorreu isso, mas essa mãe dizia que ela foi no supermercado, foi comprar algo e pegou esse menininho de 2 anos, chamado Noah, e colocou esse garotinho no banco de trás do seu carro. O caminho era curto, o percurso era muito curto, então ela não colocou Noah na cadeirinha e nem no cinto de segurança, simplesmente ela levou. Ao carro sair, passou alguns metros, Noah, por ser muito hiperativo, abriu a porta do seu veículo e pulou. Ela ouvindo o barulho da porta fechar, e quando ela olhou para trás, ela sentiu que o seu carro, a roda traseira, passou sobre uma espécie de lombada, de quebra-mola. Ela parou o carro imediatamente, saiu desse carro, foi correndo, pegou Noah no asfalto e levou para o hospital. Chegando no hospital, os médicos avaliaram Noah, chegaram para ela e disseram: olha, milagre, Noah não sofreu nenhuma fratura, está tudo bem com o garoto. Já em sua casa à noite, ela muito preocupada com Noah, chegou a Noah e disse: filho, você lembra de alguma coisa? O que aconteceu? Está tudo bem? Noah disse: sim, mamãe, está tudo bem. Sabe que quando eu estava caindo, quando eu fui bater no chão, eu senti 2 braços me abraçando,
e me protegendo. Era Deus protegendo, livrando a vida de Noa. Então eu quero te dizer, com os olhos fechados, eu quero te dizer que o mesmo Deus que salvou Noa, é o mesmo Deus que está presente aqui nesse lugar, é o mesmo Deus que te guarda em meio à tempestade, é o mesmo Deus que quando você acha que já não tem mais jeito, quando as pessoas acham que agora já era, é o mesmo Deus que restaura os seus sonhos, que te cura, que te liberta e te guarda. Se você puder, ore a Deus. Se você puder, converse com Ele nesse momento. Jesus, como te amamos. Obrigado pelo retorno desse ministério. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós sabemos que praga nenhuma chegará até a nossa casa. Eu oro, Senhor, pelos meus companheiros da minha casa. Eu peço uma oração especial para que nós possamos a cada dia, a nossa família aqui em Buenos Aires, os brasileiros, eu oro pelo Vignaldo, pelo Diego, Senhor, pelas pessoas que nos rodeiam, que nós possamos atrair pessoas, que nos somam, Senhor, que nos fazem evoluir, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos que haverá, sim, arrependimento, cura, nos dá uma vida de milagre, que possamos suportar quando temos que suportar, que possamos prosseguir, lutar quando temos que lutar, cada coisa em sua hora, nos fortalece. Te agradecemos desde já, Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém.